livro de 2 Samuel, capítulo 4. Deixa aberta, 2 Samuel, capítulo 4. Alguma de vocês ou algum de vocês já foi convidado para ir a algum almoço, algum evento, alguma atividade, e, de repente, você olhou e disse assim, nossa, parece que eu estou inadequado para esse ambiente. Nós, mulheres, nos preocupamos muito, pelo menos algumas de nós, se preocupam muito com a roupa para ficar adequada ao ambiente que está, não é verdade? Tem que ir combinando com aquele ambiente, enfim. Mas, em algum momento da vida, você já se sentiu, o que é que eu estou fazendo nesse meio? O que eu estou fazendo nesse lugar? O que tem alguma coisa errada? Como se você fosse um peixe fora d'água. Quem já se sentiu assim? Pode ser assim, bem cantinho. Tem uns que fazem assim, faz assim. Todo mundo já passou por isso, certo? Então, hoje nós vamos falar a respeito de um jovem chamado Mefibosete. Quem já ouviu falar do Mefibosete? Vai ganhar aí 1000 pix imaginário. 1000 pix de fé. Porque não é um nome muito comum da gente se recordar, de saber. Quem sabe quem foi Mefibosete? Levanta a mão aí, de verdade. Aí, gente. Muito bem, mas é raro, algumas pessoas não ouviram falar. Né? Nós não vimos pais colocando o nome do filho de Mefibosete. Mefibosete, vem cá, meu filho. Né? Aqueles que não têm filho, aí uma sugestão do nome diferente, Mefibosete. Mas, enfim. Para que a gente possa conhecer a história de Mefibosete, eu vou ter que entrar um pouquinho atrás, lá nos seus antepassados, e vou voltar à história, antes de você chegar comigo em 2 Samuel 4, que vai ficar abertinho aí na sua Bíblia, eu vou contar um pouquinho antes, em 1 Samuel. Porque tudo começou através de Davi. Lembra de Davi? Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, que foi ungido por quem? Pelo profeta Samuel. E aí ele foi ungido pelo profeta Samuel, e aí começou uma nova história na vida de Davi. Aí Davi teve um momento que ele conheceu o rei Saul, e o tempo foi passando, e aí nós conhecemos a história do Golias. Lembra do Golias? Quem era Golias? O gigante. E o gigante que estava falando blasfêmias, né? O gigante filisteu que estava falando blasfêmia contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E aí o que aconteceu? Aí foi necessário que houvesse um confronto entre Davi e Golias. Davi matou Golias, tudo certo até aí, né? Aí Davi, lá em 1 Samuel 18, ele teve um encontro com o rei Saul. Deixa eu abrir aqui, eu vou contar para você e vou pincelar, porque não dá para contar a história sem trazer esses históricos, né? Não dá para atalhar a história. E aí ele teve um encontro com o rei Saul, e nesse encontro, lá em 1 Samuel, capítulo 18, um pouco antes do texto que eu lhe pedi, vai falar um pouquinho a respeito do que aconteceu. Quando o rei Saul conheceu Davi, ele viu que havia uma unção diferente nele. Havia algo diferente da parte de Deus, porque Deus estava com Davi. Só que gerou algo muito ruim em Saul, chamado inveja, né? Por tudo que estava acontecendo, o agir de Deus através de Davi. Porém, também aconteceu algo muito especial, que foi o nascimento de uma amizade profunda entre Davi e Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Então, eu vou ler um pedacinho do texto em 1 Samuel, capítulo 18. Você não precisa abrir, só ouça. Diz assim: depois dessa conversa, depois de ter matado lá o Golias, tá? Depois desta conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso mostra que Davi, ele começou a carreira dele, a caminhada dele, se submetendo bem à liderança, né? Isso é um grande princípio. Quem quer ser um grande líder precisa aprender a ser liderado.
Não dá para ser um grande líder sem aprender a ser liderado. E ele foi liderado. E ele submeteu a liderança. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Não sei se nessa melodia, mas era mais ou menos assim. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Quem é da matemática sabe que milhares é menos do que dezenas de milhares, certo? Não precisa ser matemático, só prestar atenção aqui. Vamos lá. O que mais lhe faltava senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A Bíblia está dizendo isso. Você conseguiu acompanhar comigo até aqui? Tudo certo? Então, nós temos aqui um momento onde Davi tem uma amizade, ele começa uma aliança, um elo de lealdade com o filho do rei Saul, que é Jonatas, e eles têm uma amizade, uma lealdade, algo muito especial. Certo? Tudo ok até aqui? Sim? Amém? Ok, vocês têm que responder amém para eu saber que vocês estão aí, tá bom? E aí, o que aconteceu? Cada vez que o rei Saul pretendia matar Jonatas, aliás, pretendia matar o rei Davi, Jonatas corria lá e protegia o seu amigo, porque amigo faz isso, né? Ele cuida do amigo. Amigo que é amigo, cuida do amigo. Amém? Recebe aí no seu coração, abastece ele também. Amigo que é amigo, cuida do amigo. E aí ele cuidou do amigo. Ele dizia, olha, carca o pé porque o pai quer te pegar. O negócio não está bom, não. Porque ele sabia que a unção de Deus, Jonatas reconhecia que a unção de Deus estava sobre Davi. Ele via que tinha algo diferenciado sobre a vida de Davi. E Jonatas era temente também. Já em 1 Samuel, capítulo 20, aconteceu o pior momento entre Saul e Davi. Ele realmente quis matar Davi. Ele disse, não, chega, acabou, esse guri quer o meu reino. Acabou. E aí eu vou ler para você 1 Samuel, capítulo 20, se você quiser acompanhar comigo, só para pincelar, eu vou falar sobre a aliança agora no versículo 11. Porque, além daquela primeira conversa entre Jonatas e Davi, agora aqui eles fazem uma aliança um pouco mais profunda. Veja no versículo 11 do capítulo 20 de 1 Samuel, diz assim. Jonatas disse, venha, vamos ao campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o vigor, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso, e não deixá-lo ir em segurança. Jonatas está dizendo que o Senhor me puna mesmo se eu não chegar a te informar isso. O Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. Olha aqui, Jonatas abençoando um amigo, né? Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, olha essa parte, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Quem eram os inimigos de Davi? Toda a família de Saul. Ele está dizendo para o amigo dele, olha só, se acontecer alguma coisa, tu não esquece da aliança que nós estamos fazendo hoje. Eu quero que tu seja com a minha família. E aí continua. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era o seu amigo leal. Você sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Depois de tudo isso, Saul saiu com seus filhos para a guerra. E todos foram exterminados. Do rei Saul aos seus filhos. Sua parentela, todos morreram. Nem todos. Tem algo a mais. E agora sim, nós vamos chegar em Mefibosete. Abre lá a Bíblia, por favor, em 2 Samuel.
Vou começar pelo capítulo 4, versículo 4. Eu quero apresentar para você quem é Mefibosete. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair. E ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. A Bíblia apresenta Mefibosete de uma forma nada triunfal. Ela diz o seguinte: quando morreu o rei Saul, no mesmo dia morre também Jonatas, porque eles estavam em batalha. Então esse menino Mefibosete, ele perde o pai e ele perde o avô, que era o rei. Resumindo, ele perde tudo. Porque ele era herdeiro real. Nesse momento, o que acontece? A sua ama, ou seja, a sua babá, o que ela tem que fazer? Ela tem que proteger o sobrevivente de 5 anos. Um piazinho de 5 anos. O que ela faz? Coloca ele debaixo do braço e sai correndo. Imagina o desespero dessa mulher. Ela tinha que proteger o herdeiro. Ela tinha que proteger o único da linhagem real que estava vivo. O que ela faz? Ela desaparece com ele. Ela vai com ele para onde? Quem sabe? Lodebar. Ela some com ele, ela desaparece com ele, para manter ele vivo. Muito bem, manter ele vivo. Mas veja como a Bíblia apresenta esse menino. Apresenta como um rapaz que era manco, um rapaz que era esquecido, que não tinha herança real, que não era reconhecido mais como um neto de um rei, que não participava da realeza. Agora ele era ninguém, um esquecido. Ele foi para Lodebar, um lugar deserto, um lugar distante, e ele ficou anos lá, anos. Porque ele era inadequado ao reino. Ele era inadequado para aquela realidade. Eu tenho certeza que ele tinha um medo danado de Davi. Porque, afinal de contas, ele sabia que o rei havia exterminado toda a sua família. Ele já conhecia a história, ele cresceu ouvindo a história. A única coisa que ele não queria era ser chamado na presença do rei, né? Pois bem. Só que acontece uma coisa. Olha para mim. Quando Deus tem uma aliança comigo e com você, Ele não se esquece. Davi tinha uma aliança com Jonatas antes de Mefibosete nascer. Deus tem uma aliança conosco bem antes de eu e você nascer, amém? Você crê nisso? Então veja que Davi, que era um pecador como eu e você sabe das historinhas de Davi aqui na Bíblia. Não era nada fácil, não. E olha que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era esforçado para fazer a vontade de Deus. Se Davi, que era um pecador, ele se recordou da aliança que ele tinha para com a família de Jonatas, quanto mais o Deus Altíssimo, que não é homem para mentir, ele não se esqueceu da aliança que ele tem comigo e com você. Então, entrega a tua família com tranquilidade ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Vamos para 2 Samuel, capítulo 9. Esse é o nosso texto básico. Nosso texto base para amanhã. Não é noite ainda, né? 2 Samuel, capítulo 9. Achou? Diga amém. Você que está de casa, você pode dizer amém. Estou te acompanhando aqui, ó. Estou de olho em você aqui, ó. Hoje você não pode dizer amém, né? O chat não está aberto ainda ao vivo. Depois a gente vai descobrir por quê. Você não pode falar comigo, o missionário não está vendo. Mas se você quiser, vai mandando no zap que eu estou vendo. Está liberado aí, Milena? Já pode falar comigo? Então fala comigo. Responde aí que eu estou acompanhando você. Amém? Pode botar um amém aí que eu estou acompanhando. Agora, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9. Esse é o texto que é para a nossa manhã, para nós refletirmos. Certa ocasião, Davi perguntou:
Davi agora, ele é rei, certo? Ele é respeitado pelo povo, ele tem autoridade. Ele já havia sido ungido por Samuel lá atrás. Ele serviu o rei Saul, ele foi amigo de Jonatas. Ele assumiu no tempo certo o trono. Os anos se passaram, mas chegou um momento que o rei Davi disse: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Respondeu o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Acho que eu vou ficar arrepiada só em ler essa parte do texto, eu me emociono. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, disse Davi. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com a bondade por causa de minha amizade com Jonatas, o seu pai. Por que ele disse para Mefibosete: não tenha medo? Por que você acha que o rei Davi olhou para ele e disse: não tenha medo? Porque Mefibosete estava apavorado. Ele ficou esquecido durante anos. Ele tinha muito medo, sim, de chegar na presença do rei. Certamente, Davi, ao olhar os olhos dele, viu medo e já disse para ele: não tenha medo, porque eu tratarei você com bondade por causa da minha amizade para com Jonatas. Ele já começou aquietando o coração dele, disse: olha, não tenha medo. Mefibosete prostrou-se e disse: veja como esse homem se olha. Olha como é que ele se apresenta diante do rei. Quem é o teu servo? Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele, a família dele. Você, o Ziba, que era servo do rei Saul, tá? Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa, na mesa do rei Davi. Ziba tinha 15 filhos. Oh, bênção, né? E 20 servos. É gente para trabalhar, né? Meu Deus do céu. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Amém? Ah, gente, eu não sei vocês, mas eu fico enlouquecida quando eu vejo um texto desse. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor não se esquece da aliança que Ele tem comigo e com você. Ele não nos vê como nós nos vimos. Ele não vê o nosso tamanho, a nossa limitação. Se o nosso braço se movimenta, se a nossa perna se movimenta ou se não se movimenta. Ele nos olha através da sua aliança. Ele tem uma aliança comigo e com você. Então creia que antes de você nascer, antes de você pisar nesse mundão aqui, o Senhor já tinha uma aliança. Mefibosete se via como um cão morto porque ele estava preso na visão que ele tinha
de ter perdido o pai, de ter perdido o avô, de ter que se esconder durante anos por conta daquela guerra. Mas Davi mostrou a graça de Deus ao honrar aquele homem com a aliança. Não importa o que você passou até aqui. Não importa o que você tem passado. Deus, Ele vai honrar você com a sua aliança. Ele se importa com você. Ele restaura o que é necessário para a sua vida. O que é necessário. Não queira que Ele restaure tudo o que se passou, porque tem coisas que nem seria bom você ter. Mas Ele restaura aquilo que é necessário para cumprir o propósito dEle na sua vida. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais a respeito desta aliança, deste mesmo texto, e eu vou me aprofundar ainda mais sobre essa aliança, porque é muito interessante a gente entender a aliança que Deus tem para conosco. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Davi chamou Mefibosete para a sua mesa. Davi chamou ele para ser como um dos seus filhos. Quem sou eu? Eu não tenho nada. Eu sou como um cão morto. Não acredite nas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja transformado cada vez mais sobre a palavra do Senhor, que a sua mente seja renovada. Não acredite sobre as coisas que dizem sobre você. A Bíblia diz que você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Então não se esconda de Deus. Talvez você conheça Jesus. Você faça parte dessa comunidade ou não. Você está no reino de Deus, mas você não quer sentar-se à mesa porque você se sente como um cão morto. Que hoje essa palavra encontre solo fértil no seu coração. Que você saiba que você é um filho, uma filha amada do Senhor. E que Ele nunca se esquece da aliança que Ele faz com o filho dEle. Ele não se esquece. Em um momento, Mefibosete, ele era inadequado, ele era esquecido. Só que Deus não nos vê como inadequados. Deus não se esquece de nós. Então, sente-se com Ele. Ele é o nosso escudo, como nós cantamos, né, Luiz? Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Quando a gente canta, em teus braços é o meu descanso, não é apenas uma letra bonita que acalma a nossa alma. É uma verdade bíblica, porque somente nos braços do Senhor é que você vai encontrar descanso. Não procure em braços de ninguém, é nos braços do Pai, é que tu vai ter o teu socorro presente na hora da angústia. É somente Ele que sabe o que você sente. Ele te vê como suficiente. Não se esqueça disso. Antes de orar com você, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Quando Paulo refere-se aos Efésios, ele diz assim, à igreja de Éfeso, ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A minha oração nessa manhã é que eu e você possamos olhar para a nossa vida, para a palavra de Deus e entender quem somos. Quem somos? O que você passou, aonde você nasceu, a sua história não justifica que você continue caminhando com a visão daquilo que fizeram para você. Não importa. Nada disso importa.
Não seja um manco espiritual. Não limite o que Deus tem para ti. Não limite. Quando a gente consegue compreender o tamanho desta aliança, a profundidade dessa aliança, que é selada através da morte de Cristo na cruz, nós somos chamados à mesa, porque Jesus nos chamou à mesa quando Ele fez a ceia, a última ceia. Ele disse que aquele era o cálice e era a nova aliança. Ele tem uma aliança de sangue conosco. Ele nos amou primeiro, mesmo não sendo nós dignos disso, porque nós não merecíamos. A verdade é que se nós olharmos para a nossa vida, cada um de nós é um pouco Mefibosete. Essa história não é de Mefibosete. Essa história é nossa. Porque muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Nós não cremos com a profundidade da palavra no grande eu sou. E nessa manhã eu quero te alertar para isso. Lembre-se que Deus olha para mim e para você através da aliança em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Cristo. Antes do meu avô falecer, a minha família não era toda convertida. Mas meu avô sempre foi um homem de muita oração, muita oração. E ele colocou diante de Deus que ele queria que toda a família dele fosse salva. Era a oração dele. E olha que a família era grande. Mas ele orava, ele jejuava, ele cria que a família seria salva. Quando ele foi para a glória, quando o Senhor chamou ele, eu quero dizer para vocês que naquela mesma semana minha mãe se converteu ao Evangelho. E dali começou um arrastar da bênção na minha família. Porque o meu avô orava pela transformação da sua geração. Ele olhava através da aliança. Ele tinha visão vinda do alto. Ele creu e de todo o coração ele entregou. Ele não ficou olhando a limitação. Ele não estava olhando os problemas que ele tinha dentro da sua família. Ele estava olhando através da aliança que ele tinha com o Senhor. E ele entregou de todo o coração. E um dia, tanto eu quanto toda a minha família vai reencontrar ele na glória. Você sabe quantos faltam para se converter da geração do meu avô? 2. Não posso citar o nome aqui, mas a família é grande, gente, é quase uma multidão. Pensa convidar esse povo para um casamento, viu, Luizinho? Luizinho, levanta a mão aí para o povo ver. Levanta. Luizinho gostou tanto da palavra da aliança que ontem ele meteu uma aliança na mão. Ô, glória! Vamos aplaudir que tem casamento! Bênção de Deus! Isso aí! A gente vê que um homem virou homem quando bota uma aliança no dedo. Glória a Deus! Que sirva de inspiração para mais homens de Deus, né, irmã? Não é assim? Mais homens de Deus coloquem alianças e que cumpram um compromisso diante de Deus de assumir uma família. Isso aí não é só para brilhar, viu? Marca a data. Meus queridos, um dia eu vou reencontrar, sim, meu avô na glória. Ele pode ter paz, porque ele entregou a família dele. Você tem entregue a sua família, você tem olhado para a circunstância. Você está preocupado com o seu filho que usa droga, com a sua filha que está desencaminhada? Você está olhando para o seu marido que não está contigo aqui do teu lado? Você está olhando o quê? Está olhando a circunstância? Você está olhando a limitação? Você não é manco. Então fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você nessa manhã. E nós vamos cantar mais uma.